Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher muito diferenciada. Ela era realmente extraordinária. Susannah Wesley. A família Wesley vivia em uma comunidade rural da Inglaterra, com uma população de apenas 2.000 pessoas, ocupadas no cultivo de linho e cânhamo. A providência divina atuava entre eles todos os dias, sobretudo por meio da piedade da mãe dessa família. Ela nasceu em 1669. Aos 19 anos, ela se casou com Samuel Wesley e começou então o seu próprio ministério dentro de casa. Nos 19 anos seguintes, Sam e Susannah Wesley tiveram simplesmente 19 filhos. Você sabe a dificuldade que nós temos de educar os nossos filhos, de levá-los pelo caminho correto. Educar não é fácil. E eu sei que você sabe disso. Quem tem filhos sabe mais ainda. Durante 6 horas por dia, ao longo de 20 anos, ela ensinou cada um deles. Uma coisa interessante daquela época é que as mulheres muitas vezes não aprendiam a ler. Não tinham esse direito. Elas eram ensinadas a cuidar simplesmente das tarefas domésticas. Mas Susannah Wesley não concordava com esse costume. Susannah Wesley ajudou a mudar esta realidade. Por isso, ela ensinou as suas filhas todas a ler e escrever, antes de ensinar a costurar. Ela foi a responsável por criar e educar o fundador do metodismo, John Wesley, e os seus irmãos, imprimindo neles traços do seu caráter extraordinário. Susannah fez de seu lar uma escola para os seus filhos. Susannah Wesley é um dos melhores exemplos dessas virtudes que a cristandade proporcionou. Aquela mulher admirável seguia uma rotina diária e um método que ela mesma criou. Algumas dicas dela para a educação dos seus filhos eram fundamentais na época e são fundamentais ainda. Eu vou citar aqui, por exemplo, então algumas das regras que ela utilizava em sua casa e no desenvolvimento na sua família, para que ela pudesse manter os compromissos e conseguisse ainda buscar a Deus. Olha que interessante, ela dizia, por exemplo, comer entre as refeições não é permitido. Crianças têm que estar na cama até as 8 da noite. Se tiver remédio para tomar, não podem reclamar. Tenho que ensinar você, meu filho, minha filha, a orar logo quando você aprender a falar. Durante as orações, silêncio absoluto. Se alguém pedir alguma coisa chorando, não irá receber, somente se pedir educadamente. Vocês não vão receber punição se confessarem aquilo que fazem de errado. Cada um tem seu espaço na casa. Se prometeu, cumpra. Primeiro vai aprender a ler, para depois fazer algum trabalho em casa. Esta era algumas das regras que Susannah utilizava em sua casa. E uma das coisas interessantes do seu método é que ela orientou seus filhos que, quando ela estivesse com um avental na cabeça, significava que ela estava em oração, buscando e lendo a palavra de Deus. Esta era uma regra inquebrável em sua casa. Ao menos que houvesse uma emergência absoluta, ela não queria ser interrompida para ter aquele momento a sós com Deus, que é esse momento que nós precisamos também. O método ajudava ela a cumprir todos os seus compromissos e também esse método ajudava ela a ser uma mãe pregadora, uma mãe do Evangelho, uma mãe incrível. Ou seja, pastorear a sua congregação sempre foi prioridade, cuidar da sua família. Esse é o primeiro importante ato que Susannah Wesley pode nos ensinar. A primeira igreja que eu e você temos é a nossa família. Não é outro lugar, não é qualquer igreja, mas é a nossa família como esse seio principal da nossa devoção. A ideia aqui de Susannah Wesley deve ser passada para nós. Educar para a eternidade. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda que quando for velho, não se desviará dele. Conduzir vidas a Cristo também não é fácil. É uma tarefa que ganha um peso de responsabilidade ainda maior quando as vidas são as dos nossos filhos, por exemplo. Para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa nos orientar sempre, dando-nos sabedoria na condução da nossa vida e do nosso lar. Educar filhos também é sublime, uma tarefa superior a muitas outras. Dedique-se à instrução dos seus filhos e saiba que, mesmo muito novos, eles podem entender que não são perfeitos e que precisam da graça e do perdão e do amor desse Deus maravilhoso que nós servimos. Desde a infância, eles são capazes de compreender o pecado e a necessidade de um Salvador. Ao aprender as verdades das Escrituras,
os seus filhos se tornarão sábios para a salvação e preparados para as boas obras. Você pode ler isso em 2 Timóteo 3:15 até 17. A coragem de Susanna Wesley, a sua submissão à autoridade, a firmeza, a independência e o controle da sua mente, o fervor de seus sentimentos devocionais e a direção prática dada aos seus filhos, brotaram e se repetiram muito visivelmente no caráter e na conduta dos seus filhos mais conhecidos. Poucas mulheres na história possuíram a sensibilidade espiritual, o vigor e a sabedoria de Susanna Wesley. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Pai, ajuda-nos a ser como Susanna Wesley, uma mulher de métodos, de disciplina e de rotina, e que conduziu seus filhos para conhecer mais e mais do seu Filho Jesus. Ajuda-nos a conduzir os nossos filhos à salvação, ajuda-nos, ó Pai, a conduzir as pessoas à nossa volta ao conhecimento de Cristo, porque eu sei que este é o maior anseio do Senhor. Eu dependo de Ti, ó Pai, na condução do Espírito Santo para realizar essas tarefas. Sei que toda a capacidade que tenho vem do Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.